interessante do Acalme-se. Ele pergunta o seguinte, não sei se é mulher ou homem, né? Tem um pseudônimo. Coloca aqui o resultado do exame dele de FAN, fator antinuclear, aonde mostra um padrão nuclear de 1 para 80, núcleo não reagente, nucleolo reagente, citoplasma não reagente, aparelho mitótico não reagente, placa metafásica cromossômica não reagente. Esse foi o meu, eu não entendi. Então acalme-se, é para acalmar mesmo, para você ficar tranquilo. Eu acho que esse teu pseudônimo está bem de acordo aqui com a resposta que nós vamos dar. Mas o que é o fator antinuclear? O fator antinuclear é até um nome já desatualizado, né? Porque hoje esse exame que se chama contra o núcleo, né? Verificando justamente, fazendo o target no núcleo, hoje ele não vê somente o núcleo, ele vê várias partes do citoplasma celular, né? Como você mesmo mencionou aí nos seus vários dispositivos de avaliação do citoplasma celular. E esse fator antinuclear nada mais vê do que anticorpos, autoanticorpos contra estruturas do seu próprio corpo, né? Onde você utiliza então como modelo as células cancerígenas de laringe, porque são células de alta replicação e que podem ser então replicadas a nível de laboratório. Não que sejam células cancerígenas suas, né? Células cancerígenas que vêm de uma linhagem de outro paciente e ali são cultivadas e são então interagem com o seu soro, e através dessa interação você consegue ver se haveria autoanticorpos contra estruturas não nucleares somente, mas também estruturas celulares, por assim dizer, tá bom? Então, o importante, a primeira coisa que a gente vê, que no seu caso você não nos informou, é se o paciente tem um padrão nuclear pontilhado fino denso. Se ele tiver um padrão nuclear pontilhado fino denso, isso não significa muita coisa, isso bem da verdade é algo que pode acontecer na grande maioria dos pacientes que têm FAM positivo e que não desenvolvem sintomas, né? A gente sempre precisa entender que exame não faz diagnóstico de doença. O que faz diagnóstico de doença é justamente, primeiro, avaliação médica com estado clínico, com os sintomas e sinais clínicos, e depois a gente então pediria o exame para complementar aquele nosso raciocínio. E existe também um outro padrão, que é o padrão homogêneo ou nuclear pontilhado grosso. Esse padrão já é um padrão já que nos dá uma certa tendência, tá? Da possibilidade de se pensar num processo autoimune, num processo reumático, como o lúpus eritematoso sistêmico, por assim dizer. Agora, lembrando que o exame do fator antinuclear não é um exame de diagnóstico, é um exame de triagem. Tem muita gente com fator antinuclear positivo que não tem absolutamente nada, tá bom? Isso é muito importante nós deixarmos claro. Agora, é lógico que determinados valores de fator antinuclear eles podem induzir um pensamento de maior chance do paciente estar desenvolvendo uma doença reumática. Então, assim, como é que a gente avalia esse padrão em termos de diluição? Primeiro, as diluições são feitas através de 1 para 40, 1 para 80. O que é diluição? A diluição do seu soro, a diluição justamente da quantidade de anticorpos relativos à interação com essa linhagem celular HEP2, que é a linhagem celular de câncer de laringe. Então, assim, se você tiver uma diluição muito pequena, ou seja, uma concentração maior do seu soro, certamente vai ter uma chance de interagir melhor, porque todos nós produzimos autoanticorpos, naturalmente, entendeu? Só que esses autoanticorpos são neutralizados. Então, uma diluição, por exemplo, de 1 para 40 ou 1 para 80, a chance de você ter um falso positivo é muito grande, tá bom? Então, a sua diluição, pelo que você informou, ela é de 1 para 80 com positividade nucleolo. Ou seja, positivou, deu uma interação de autoanticorpos com uma estrutura da sua célula celular que pode ser normal na grande maioria dos pacientes que vêm com uma positividade de uma diluição de 1 para 80. A gente começa a ficar mais preocupado quando as diluições elas aumentam, 1 para 160, 1 para 320, 1 para 640, ou seja, porque mesmo com uma alta diluição, mesmo com o seu soro bem diluído, você ainda tem anticorpos muito ávidos contra estruturas corporais, entendeu? E esses anticorpos ávidos contra estruturas corporais, quando eles se positivam nessas diluições, aí dá um sinal amarelo. Não dá também para nós fecharmos o diagnóstico se o paciente teria lúpus ou não, tá
tá bom? É muito importante nós deixarmos claro. Agora, quanto maior a diluição, e se o paciente tiver sintomas clínicos, aí a chance do diagnóstico é maior. Agora, existem algumas particularidades muito importantes, que eu até elenquei aqui para não esquecer, para falar todas. Ou seja, o paciente justamente que tem infecções virais, por exemplo, citomegalovírus, parvoviroses, né, mononucleose infecciosa, algumas hepatites, eles podem positivar para o FAM porque essas estruturas virais, elas podem induzir a produção, elas podem, por assim dizer, serem semelhantes a estruturas corporais e induzir então a produção de autoanticorpos. Então, fazendo uma confusão do sistema imune, fazendo então com que alguns autoanticorpos sejam produzidos e haja então essa positividade, essa falsa positividade para doenças autoimunes. Ou seja, você está produzindo anticorpos contra os vírus, só que esses anticorpos contra os vírus eles têm porções de reconhecimento imunológico, que são porções também, algumas porções que reconhecem estruturas corporais. Então não é para se ficar preocupado caso o paciente tenha algum tipo de vírus, é para se ficar preocupado com o vírus, mas não com a possibilidade de desenvolver uma doença autoimune. Apesar que existem algumas infecções que podem induzir a infecções autoimunes e também outras infecções que podem induzir ao contrário da infecção autoimune, que são processos alérgicos, ou seja, aquele desbalanço imunológico, né, de que nós conversamos muito aqui nas nossas lives, de células TH1 e TH2. Existem também alguns medicamentos que eles podem, por assim dizer, agir na membrana celular e nessa ação da membrana celular, das células do nosso corpo, induzir então respostas imunes com a produção de autoanticorpos, mas isso não necessariamente indica que o paciente tem uma doença autoimune, como medicamentos, a hidralazina, a carbamazepina, a idantoína, a procainamida, que é um tipo de anestésico, isoniazida, que é um antibiótico utilizado para tratamento de tuberculose, metildopa para pressão arterial, o AS, que é um antiagregante plaquetário, e vários outros tipos de medicamentos. Então é importante ler a bula também para ver se aquele medicamento não seria um indutor de reações de autoanticorpos, levando então a positividade de autoanticorpos. O uso de corticoide ou terapia imunossupressora, ele já faria o inverso, né? Então, o paciente que usa corticoide, cortisona e por assim dizer, ou terapia imunossupressora para algum outro tipo de problema, ele já poderia então negativar o FAM e mesmo assim o paciente ter uma doença reumática. Então é importante nós deixarmos claro isso. E é importante, depois que nós fizermos o FAM, a gente fazer uma triagem de autoanticorpos, né? Ou seja, vários outros anticorpos mais específicos para tentar então fazer um diagnóstico. O médico reumatologista vai saber conduzir muito bem isso. Agora, eu já vi também ao contrário, eu já vi muita gente com doenças reumáticas soronegativa, sem absolutamente nada. Então são alguns mistérios aí da ciência que ainda vão ser descobertos e que de certa forma não tinham absolutamente nada, mas tinha sintoma de artrite reumatoide, tinha acometimento de pequenas e grandes articulações, tinha acometimentos secundários, dermatológicos e também glandulares, né, nas chamadas doenças reumáticas maiores e menores, e que não tinham exame nenhum positivo. Por isso que não dá para substituir ainda o médico. Tentam substituir o médico por algoritmos, mas não conseguem ainda fazer isso porque precisa de um computador quântico chamado cérebro para poder fazer essas interpretações que fogem à regra, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Muito obrigado mesmo.